amados do Senhor, desejo que a gloriosa graça e paz desse mesmo Senhor seja abundante na nossa vida. Agradecemos mais uma vez ao Senhor nosso Deus pelo rico privilégio que Ele nos concede de estarmos reunidos como igreja, nós aqui, vocês aí, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Oxalá que ela faça uma diferença na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E que nós sejamos igreja em toda e qualquer circunstância, onde quer que nós estejamos, sejamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E desde já eu quero dar boas-vindas a cada um dos irmãos, a cada um dos amigos que nos assiste nesta manhã, neste domingo tão maravilhoso que Deus nos dá, mais uma oportunidade para estudarmos a sua palavra. E nós agradecemos àqueles que param para refletir na palavra de Deus, aqueles que se dedicam um pouco para entender mais e mais o que a Bíblia está ensinando. Então eu agradeço a todos os membros que participam da EBD, a todos os congregados da igreja e até mesmo aqueles irmãos que, mesmo não sendo da nossa igreja, nos dão o privilégio de compartilhar conosco esse momento tão especial. Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, mas obrigado mesmo, em primeiro lugar, pelo dom da vida que tens nos dado. Em segundo lugar, ó Deus, pelo livramento que tens concedido a todos nós, teus servos, vivendo em plena pandemia, e até aqui tu tens nos ajudado. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que tens concedido aos teus filhos, aos teus servos, às tuas criaturas. Queremos também, ó Deus, em terceiro lugar, te agradecer pela provisão, ó Deus, que tu tens proporcionado para todos aqueles que esperam em ti. Muito obrigado. Receba, Senhor, do profundo dos nossos corações o nosso entendimento de gratidão, porque tu és um Deus extremamente misericordioso e zeloso, e tens cumprido a tua palavra através dos tempos. No nome de Jesus nós te oramos, nós te agradecemos. Amém. Graças a paz, irmãos. Nesse domingo, a nossa leitura bíblica se encontra lá em Gálatas 4, do 1 ao 5, e diz: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém. Encontro paz e ao perdido vi.
acabaram de ouvir, essa é a música tema do mês de missões nacionais, que tem como tema Porque Ele Me Amou. E a divisa se encontra em 1 João 4,19, que diz: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E agora iremos assistir um cordel em forma de vídeo relacionado a missões nacionais. Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou, para nós o amarmos porque Ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer, anote e não perca não. Amo, multiplico, oro, e então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão encerra a parte, seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, Ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como Ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir, seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amar. Concluo aqui a poesia. Quero dizer para os irmãos, vamos ir contribuir. Os missionários então, vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, seja para quem quer que for. Repartir, orar e multiplicar o seu amor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu, por essa EBD, Pai, que até aqui, Senhor, o Senhor abençoou, o Senhor transformou vidas, Senhor, através de palavras, Senhor, através de oração, de leitura bíblica, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, Pai. Quero te pedir também, Senhor, pelos 400 projetos, Senhor, que a Junta de Missões tem envolvendo aqui, Senhor, o país e o mundo, e que o Senhor possa estar indo em cada pessoa que está responsável, em cada pessoa que está trabalhando em cada projeto, para que o Senhor dê instrumento, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para lidar com cada pessoa que está no meio da rua, que está naquele projeto, Senhor, para que tenha a sua vida transformada por Ti, Pai. Abençoa a vida de cada um, o Senhor sabe a dificuldade que cada um enfrenta, o Senhor sabe o que cada um precisa, e assim como todos nós, Pai. Quero te pedir e te agradecer por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, sejam elas as que acontecem boas e aquelas ruins, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. É isso que eu te peço e que te oro em Teu nome, que eu te oro e te agradeço. Amém. Bom dia, meus amados. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da carta aos Gálatas e também a nossa quarta lição do trimestre. E o título da nossa lição hoje é A Nova Condição do Salvo. E o nosso texto áureo está em Gálatas 4, 7, que diz assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A nossa carta, a carta aos Gálatas, que nós estamos estudando, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva. É que Paulo escreveu essa carta, ele visitou essa região na primeira viagem missionária que fez com Barnabé. Então ele esteve visitando a Galácia, Listra, Derbe, Icônio, Antioquia, e foi nessa época que ele colheu os primeiros frutos da sua pregação do Evangelho. E ele visitou essa região também na segunda e na terceira viagem missionária que ele fez. Mas o interessante, e que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é que no capítulo 2
nós estivemos lendo no capítulo 2, de 11 a 21, que a gente não vai ler todo, mas que eu gostaria de fazer uma menção, meus irmãos. Pedro visita Paulo em Antioquia e ele o repreende porque antes Pedro comia com os gentios convertidos, e depois, com medo do pessoal da circuncisão, porque tinha o grupo da circuncisão, ele, receoso, deixou de comer com os gentios convertidos. Os judeus não sentavam para comer com os pecadores. Era assim que eles chamavam os gentios, os pecadores, porque não eram circuncidados. E mesmo convertidos, para eles era pecado comer com eles. E Pedro se deixou levar, receoso de que não fosse bem aceito por esse pessoal, ele deixou de comer com os gentios convertidos. Era como se fossem dois, eles eram separados. Era como se a igreja tivesse a igreja dos gentios convertidos, a igreja dos judeus convertidos. E eu queria chamar a atenção dos irmãos quanto a isso, porque quando nós estudamos também no começo da carta, quando Paulo estava dizendo, não há mais gentil nem judeu, não é? Agora somos um em Cristo. Pedro presenciou isso, viveu isso e depois ele teve uma recaída. Eu queria chamar a atenção dos irmãos justamente por isso. Paulo escreveu essa carta para os irmãozinhos da Galácia. E nós dizemos assim, né? Paulo escreveu para os Gálatas. Não, Paulo escreveu para nós. Essa carta não ficou restrita apenas aos Gálatas. Ela foi escrita para nós, e por isso que está na Bíblia, e por isso que nós estudamos. Porque quando vocês olham direitinho, quando vocês leem direitinho e meditam, as igrejas não mudaram. Elas continuam do mesmo jeito das igrejas primitivas. Se bem que as igrejas primitivas tinham alguma coisa boa que a gente não, muitas vezes a gente não imita, mas as coisas ruins, a nossa tendência é imitar. Então, o pessoal da circuncisão, talvez até fosse maioria, não sei, mas eles eram temidos. Não acontece isso, meus irmãos, com algumas pessoas da liderança, não é? A liderança da igreja, algumas pessoas são temidas pelo que podem dizer, pelo que podem fazer. Antigamente eram os diáconos, as crianças tinham medo dos diáconos, os jovens tinham medo dos diáconos. Hoje os diáconos não nos assustam mais, mas a gente fica vendo muita coisa com os irmãozinhos ainda hoje, e principalmente irmãozinhos da liderança. A nossa igreja hoje tem um grupo pequeno de irmãos, mas quando a gente tinha muita gente e que tinha uma sessão, era assustadora, justamente porque tinha divisão, tinha essa divisão, tinha pessoas que iam para a sessão só para polemizar, só. Então, hoje, graças a Deus, a igreja da gente tem uma paz. As decisões tomadas são todas de comum acordo, não há briga, mas já houve isso, eu já vivenciei isso. No capítulo 4, diz exatamente assim, vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, no capítulo 4 de Gálatas, e diz assim, a nova filiação em Cristo é o título do capítulo, diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho,
também herdeiro por Deus. Os curadores, as crianças, antigamente, elas tinham as pessoas que cuidavam dela enquanto elas eram pequenas. De acordo com o direito helenístico, administrava os assuntos de um menor até o dia fixado pelo pai. E às vezes essa idade chegava até os 20 anos. Aí em Gálatas 4:4 diz assim: vindo porém a plenitude dos tempos. Foi a preparação que Deus providenciou, que antecedeu o nascimento de Jesus. Os gregos trouxeram a contribuição da língua, que se tornou universal. Também contribuíram para o aspecto reflexivo, que foi importante para o cristianismo. O monoteísmo, vivido pelos judeus, principalmente depois do exílio babilônico, foi algo marcante, além da expectativa da vinda de um Messias. Os romanos, em suas conquistas, construíram boas estradas ligando as cidades. Era a plenitude dos tempos. O plano da salvação estava agora chegando no momento de ser consumado. A plenitude dos tempos, tempo pleno para a realização de sua obra redentora por nós. Deus, ele age, né, na história. Ele não modifica a história, mas ele age. E quando ele quer, ele prepara as coisas de acordo com como a história anda. E a plenitude dos tempos, com essa abertura de estradas, a língua que se tornou universal, tudo isso facilitou para que Deus achasse que agora chegou a hora, agora eu vou mandar o meu filho. Essa é a plenitude dos tempos. E agora eu vou mandar o meu filho para salvar esse povo. Então Deus mandou realmente o filho dele, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para que pudesse nos salvar. Em Gálatas 4:6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Aqui Paulo está se referindo ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de seu Filho. O Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o selo, a garantia da nossa salvação. Faz parte da nossa vida, da vida do crente. Foi um presente dado por Deus para nós. De perdidos e condenados, agora salvos, adotados como filhos. E tendo recebido como dádiva o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nossos corações. Somos morada de Deus, habitação do Senhor. Não devemos esquecer disso, meus irmãos. Nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo mora em nosso ser, no mais profundo do nosso ser. Então, antes de qualquer coisa, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que consultar o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que está em você. Não é uma coisa distante. Você não precisa ir longe para saber disso, para ver isso. Ele está em você. E por isso aquele corinho que a gente canta: o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. É isso, é verdade. O Espírito Santo está em nós. Nós não estamos sozinhos. Nós ficamos sozinhos se quisermos, se esse for um desejo nosso, de ficarmos sozinhos. Mas quando a gente se converte, o Espírito Santo de Deus habita em nós. É o legado de filho que nós recebemos. Em Gálatas 4:8 e 9, nós vamos ler. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Paulo está falando justamente ao povo
eles agora são libertos, eles são salvos pela graça, eles não estão debaixo da lei, eles estão debaixo da graça de Deus. Aí Paulo está dizendo para eles, como é que agora vocês querem voltar a ser aprisionados? Como é que agora vocês querem se submeter ao jugo da lei? Uma vez libertos, libertos para sempre, assim vocês queiram. Como é que vocês querem voltar a essa coisa rudimentar, que é viver sob a lei? Então, nós temos uma vida agora, uma vida que a gente pode classificá-la de agora eu sei. Antes nós éramos ignorantes, era a ignorância espiritual. Hoje não, você não é mais ignorante espiritual. Hoje você sabe de tudo. Você lê a Bíblia, você ora, você tem comunhão plena com Deus. Então você não tem mais ignorância espiritual. Esse foi um fracasso porque as pessoas se deixam levar por outras. É isso que eu disse já em 2 lições anteriores, a gente não pode se deixar levar por outras pessoas. Às vezes as pessoas entendem bem da Bíblia, leem a Bíblia, são líderes e fazem isso ou aquilo, mas a gente precisa separar um pouquinho. O irmão é líder, fala muito direitinho, muito bem, entende muito bem da Bíblia, mas eu vou conferir aqui na minha Bíblia para ver se é isso mesmo. Não, eu não entendi. Então eu vou consultar o pastor. Pastor, eu ouvi isso. É verdade isso? Quando a gente não tem condições de achar a verdade, não é feio, não é pecado procurar alguém que sabe mais do que a gente. Então o pastor é preparado. Vamos falar com o pastor. É assim, para que não haja essa divisão. Para que um grupo diga uma coisa e o outro grupo vai e diga outra. Então, Paulo está dizendo para eles que nós antes tínhamos uma vida de ignorância espiritual, mas agora não, agora nós sabemos tudo. Hoje nós temos a nossa própria convicção, essa convicção vinda do Espírito Santo que nos foi dado por Deus através de Jesus. Nós queremos ler também a nova condição do salvo, quando o comentarista da nossa lição, lá já no final, diz assim: a condição do filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E a gente tem essa convicção. Essa é a nossa condição de filho, resultado de uma promessa feita por Deus. A conclusão do estudo, meus irmãos, está muito interessante e eu vou ler. Às vezes a gente fica criticando quando quem está à frente lê o que está na revista, mas eu achei tão interessante que eu vou ler, tá certo? Porque muita gente não tem a revista ainda, por causa dessa igreja fechada, as pessoas não têm a revista e fica faltando alguma coisa, não é? Então eu gostaria de ler a conclusão. Diz assim: a condição do salvo é inegociável e imperdível. Ninguém, nem mesmo o anjo do céu, pode mudar a nossa nova condição de salvos, filhos de Deus em Cristo Jesus. Os Gálatas precisavam saber disso. Era o momento para refletirem. Viviam em uma situação e não podiam dar um passo para trás. Não poderiam buscar o que já havia passado, por melhor que tenha sido a lei. Mas agora era a graça que lhes havia proporcionado se tornar filhos da promessa. Como viver esta nova condição de salvo? Então ele dá 3 palpites, uns palpites certos, viu? Bem certeiros mesmo. Assim, como viver esta condição de salvo? Com gratidão a Deus por esta tão grande salvação. Nós devemos ser gratos a Deus, meus irmãos, todos os dias, porque pode nos faltar tudo, mas nós temos a certeza da nossa salvação, de uma vida melhor na eternidade. Então, por isso, só por isso, nós devemos dar graças a Deus todos os dias. O item 2, a segunda verdade que ele diz: sempre crescendo na graça do Senhor.
sempre crescendo na graça do Senhor, sempre procurando mais e mais e mais. É como você estar sedento e ficar tomando aqueles goles de água. Não precisa você beber todo de uma vez. Se você pega um copo e você toma aquela água toda de uma vez, você fica com o estômago cheio, mas você não saboreou a água. Mesmo você estando com sede, saboreie a água, aqueles pequenos goles. Tome o copo todo, mas de gole em gole, saboreando. A palavra de Deus deve ser saboreada. Às vezes as pessoas leem a Bíblia para terminar a Bíblia em um ano. Não, eu tenho que ler, e leem correndo, e depois você não entendeu nada, não viu nada, porque você tomou como se estivesse com aquela sede, morrendo de sede, e toma de um gole só aquele copo d'água. Você tem que saborear. A palavra de Deus é para ser saboreada. A sua comunhão com Deus também tem que ser uma coisa saboreada, amiga, verdadeira, pura e contínua. A outra parte é vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Vivendo sempre na condição de verdadeiros filhos. Filhos amados, mas que amam. Filhos que obedecem, filhos que amam. Como a gente fala, como Jesus fala que o maior de todos os mandamentos é amar, filhos que amam. Quando a gente ama, a gente obedece. Quando a gente ama, não precisa se dizer mais nada. Ama. O amor faz tudo. O amor é tudo. Então, que esse amor transborde em nossas vidas, que nós possamos ser verdadeiros filhos de Deus, conscientes de que nossa vida futura será melhor do que essa vida terrena que nós temos aqui, e que Deus preparou tudo isso com o maior amor para nos receber um dia na sua glória. Não devemos esquecer disso, meus irmãos. Muito obrigada pela atenção de hoje, e no próximo domingo vocês ainda vão ter que me aguentar. Nós vamos estudar os capítulos 5 e 6 de Gálatas, e eu acho que esses 5 e 6 é como fechar com chave de ouro essa lição. Eu gosto muito dos capítulos 5 e 6 e a gente vai falar sobre eles na próxima lição, no próximo domingo. Tenha uma boa semana na presença do Senhor, e nós vamos orar. Muito obrigada, meu Deus, porque estamos mais uma vez aprendendo de Ti. Nós queremos agradecer, meu Deus, porque o Teu Filho, o Espírito Santo, dado através do Teu Filho para nós, nos faz ser sábios, e que essa sabedoria, meu Deus, não seja para orgulho, mas que seja para que nós busquemos cada vez mais aprender da Tua palavra, aprender mais de Ti. Muito obrigada, meu Deus, nos dá uma semana na Tua presença, e cuida dos doentes da nossa igreja, dos enfermos amigos, e afofa ali os leitos, e Tu podes todas as coisas, meu Deus. Salva essas pessoas que estão carentes de Ti, como a missionária Salvina, que está precisando das nossas orações, dos nossos cuidados. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, diletos amigos, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo neste domingo para participar da EBD, estudar a palavra. Oxalá que nós tenhamos aprendido um pouco mais a respeito da lição de hoje, entendido que antes nós éramos perdidos, nós éramos forrasteiros,
mas pela misericórdia de Deus, Ele nos proporcionou o maior prêmio para a raça humana. Ele nos fez co-herdeiros do reino dele através de Jesus Cristo, através da nossa fé. Então louvo a Deus e agradeço a todos os irmãos que têm entendido a mensagem do Evangelho, porque a aplicação do Evangelho na nossa vida é muito mais importante do que simplesmente uma participação em qualquer evento religioso. Então, que Deus nos conscientize da grande bênção que Ele proporcionou para nós, tornando-nos, através da fé, filhos dele. Que Deus nos abençoe. Quero lembrar aos irmãos que hoje à noite nós estaremos mais uma vez reunidos para celebrar, para adorar a Deus. Hoje às 18 horas a igreja estará reunida novamente para a grande celebração, a adoração, louvor ao nosso Deus. Então convidamos a todos os irmãos, aqueles que estão disponíveis para estarem conosco, aqueles que estão dentro do protocolo, para que possamos nos reunir mais uma vez. Nós estamos transmitindo o culto ao vivo pelo YouTube, mas o simples fato de estarmos juntos no templo, vendo, revendo os irmãos, é verdade que a gente não pode nem dar um aperto de mão, nem dar um abraço, nem dar um cheiro em ninguém, mas a simples visualização, com certeza, nos traz grande alegria. É uma satisfação muito grande rever cada um dos irmãos aqui no santuário. Então, hoje à noite, aqueles que puderem, não fiquem em casa, venham adorar conosco. Os nossos amigos também, que nos assistem, que são amigos do Face, podem também participar com muita satisfação e alegria nossa, da nossa programação, porque todos são realmente muito bem-vindos. E mais uma vez, eu quero pedir aos irmãos, pedir aos amigos que são amigos do Face, que façam a sua inscrição lá no YouTube. Nós temos poucos inscritos e precisamos realmente aumentar esse número de inscritos. Então, se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição e nós louvamos a Deus pela sua vida e pela sua inscrição também. Mais uma vez nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Senhor, grandes maravilhas Tu tens feito através dos séculos, das eras, ó Deus, mas a maior de todas as maravilhas realizadas na face dessa nossa terra foi ter enviado Jesus para morrer numa cruz, para pagar o preço da nossa redenção. Obrigado, meu Pai, porque mesmo pecadores como somos, distantes da Tua face, aprove a Ti nos amar de uma maneira incomparável e nos transformar, segundo a lição que nós estudamos nesta manhã, em alguém muito especial, tornando-nos filhos Teus através da nossa fé. Abençoa, ó Deus, essa semana que iniciamos, que ela seja coroada de êxito, de saúde, de paz em cada lar,
e que a tua bênção alcance-nos dia a dia nessa nova semana que estás a nos oferecer. Por Jesus é que nós te oramos e te agradecemos, meu Deus. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.